Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês hoje para compartilhar alguns hacks do LinkedIn. Então, algumas dicas de como deixar o nosso LinkedIn bem refinado. Por quê? Porque quando algum cliente vai acessar a página da Advice, ele também olha quem são os colaboradores. Então, se manter ativo nessa mídia é muito importante. Bom, esse material quem desenvolveu foi a Luíse, ela é uma parceira da Leva, né? Ela ajuda a gente com os nossos copies das redes sociais e ela é especialista em LinkedIn. Então, é o material da Lu que eu vou compartilhar com vocês. Ela está super acessível, pode adicioná-la no LinkedIn para mais dicas. Ela sempre posta excelentes sugestões do que a gente pode fazer. Bom, o que é ter um perfil campeão e otimizado dentro do LinkedIn? É promover assim mesmo. E existem tipos de perfis dentro do LinkedIn, a gente vai descobrir qual que é o de cada um de vocês, tá? Tem o iniciante, o intermediário, o avançado e o perfil campeão. Quanto mais você preenche, mais você alimenta, você vai ganhando esse reconhecimento da própria plataforma. Hoje, o LinkedIn tem cerca de 47 milhões de usuários. 36% desses usuários utilizam o LinkedIn mais de uma vez por dia para se conectar com pessoas, para buscar informações. 25% desse ecossistema é B2C e o público por idade, né? De 16 a 29 anos, 31%, de 30 a 49, 51%, e mais de 50 anos, 18%. Então, a gente percebe que é um público mais maduro que está ali na rede. Os profissionais, né, as pessoas, elas acessam o LinkedIn para qual finalidade? Para notícias do setor, dicas com especialistas, insights e recomendações e treinamento. Isso daqui é um excelente insight para nós, para ver o que a gente pode postar. Às vezes as pessoas têm um pouco de receio de falar, olha, eu vou postar, mas será que isso é relevante para minha rede? É. Então, imagina, a Esté é um excelente designer. Ela pode postar dicas de designer, ou postar algumas artes que ela tem feito, ou dar dica de programas. Ou então, o Jairo ouviu um excelente podcast sobre negócios ou sobre ABM. Ele vai lá e compartilha com a rede dele, olha, esse podcast muito legal, tirei esses principais insights. Então, é assim que você começa a construir a sua autoridade dentro do LinkedIn e o algoritmo começa a te entregar para mais pessoas. Capa de perfil, gente, marketing, tudo nessa vida, né? A gente tem que dar um banho de vitrine, então o LinkedIn tem algumas sugestões de como você se posicionar melhor. Você pode usar diferentes capas. Você pode usar capa de um evento que você foi um speaker, você pode usar capa da sua própria empresa, você pode usar a capa de uma causa que você acredita, você pode usar capa falando um pouco do seu trabalho. Então, que a imaginação ela é bem livre do que você pode fazer. Sempre respeitando, assim, não colocar muito texto, não colocar nada que possa gerar algum desconforto para alguém. Então, é importante ter esse cuidado também. Até aqui tranquilo, pessoal. É um bate-papo, tá? Se vocês quiserem ir trocando, trazendo ideias, fiquem super à vontade. Título do perfil, o que você pode colocar? Quem é a Vanessa? Quem é a Fernanda, né? Quem é o Ederson? Isso é uma tagline mais rápida para as pessoas identificarem quem é você dentro do mundo corporativo, e tem pessoas que vão até um pouco além. Coloca que é mãe da Maria, filha de não sei o quê. Então, assim, você pode também trazer esse lado mais humanizado. Hoje, como que as pessoas usam, né? Alguns exemplos. Fundador e CMO do MLabs, coautor do best-seller Marketing na Era Digital, melhor profissional de planejamento pela Brad, palestrante nos maiores eventos de marketing digital. Então, aqui eu já tenho um overview de quem é essa pessoa e o que ela já fez, rápido. Ou então, só o cargo da pessoa você pode deixar também. Senior Market Manager na TikTok, diretora de Live Commerce Latam no Mercado Livre. Assim, não existe uma regra, você pode abranger tanto só o seu cargo, quanto colocar um pouco mais de coisas que você já fez. A URL do perfil. Agora, pessoal, é um momento mais hands-on, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui, a gente vai entrar em alguns perfis para ver como é que tá.
Quando você cria o seu perfil no LinkedIn, ele vem com uma URL automática, mas você consegue personalizar essa URL. Ah, por que eu vou personalizar? Porque ela fica mais friendly e quando você vai compartilhar com alguém, a pessoa tem maior facilidade de digitar a sua URL. Você vai colocar isso em um material de apresentação. Então, você coloca barra, o símbolo do LinkedIn, barra, e qual é a URL depois que a pessoa digita. Então, vamos aprender como é que faz isso. Vai colocar a URL do Ederson. Tá certinho, ó. Ele já personalizou aqui, Ederson Ribeiro. Vamos ver a do Felipe. Ou talvez vocês foram mais rápidos do que eu, né? Todos já estão. A do Felipe também tá. Bom, se não tivesse, como é que a gente personaliza essa URL? Aqui no campo superior direito, né? Você acessa o seu perfil, clica lá em ver perfil, ele vai abrir o seu perfil dentro do LinkedIn. Embaixo tem editar perfil público e URL. Se você clicar aqui, vai abrir uma nova página e aqui, ó, ele aparece para você alterar a sua URL personalizada. Clica no lapisinho e ele vai deixar você preencher o que você quiser. Você pode usar tracinho, e até número, mas é legal você personalizar só com o seu nome e as suas iniciais para ficar mais fácil de usar, tá? Trajetória. O que eu coloco no sobre, né? O quanto que eu posso ser detalhista, quais são as informações mais relevantes. Aqui é muito legal você trazer quem é a pessoa, humano. Quem é você? Né? Então tem dois exemplos aqui bem legais que falam, né? Um carioca que mora em São Paulo, odeia praia, mas ama assistir vídeos aleatórios no YouTube. Conta um pouco da trajetória, o que gosta de fazer, conta um pouco de experiência profissional. Aqui a gente não mergulha muito em experiência profissional, porque quando a pessoa está no seu perfil, ela vai navegar ali as empresas que você trabalhou e o que você colocou. Então, você pode escrever como texto corrido ou como tópicos. Quanto mais humano você for, maior a chance de você se conectar com a pessoa que está visitando o seu perfil. Então, é legal. Ah, eu sou o Jairo, cresci no interior, sou empreendedor, comecei a Device no ano tal, com os meus amigos e sócios. Nós já ganhamos tais e tais prêmios, somos especialistas, empresa Martech. Então, contar um pouco dele como pessoa e contar também da trajetória, o que aconteceu, né? Quais foram os marcos importantes e as experiências e o que você é autoridade, sobre o que você pode falar. Um ponto muito legal que dá para colocar no LinkedIn são os destaques. Os destaques são publicações que você coloca, como o próprio nome já diz, em destaque, para que a pessoa possa te conhecer um pouco melhor quando ela está visitando o seu perfil. E em vez dela entrar na sua timeline e ficar fazendo scroll e procurando. Então, às vezes tem um post muito legal que você fez, que você quer deixar em destaque, porque aquilo diz muito sobre você, ou diz muito sobre o momento profissional que você está passando. Então, por exemplo, voltando aqui no perfil, eu tenho alguns destaques aqui. Tem limite de visualização, tá? Ele lista 5, mas você consegue ver mais. Você pode listar mais que 5, ele fica salvo aqui. Então, eu coloquei um artigo que eu fiz sobre um evento que eu participei. Isso daí é muito legal também, você compartilhar com a sua rede. Ah, eu fiz um curso, eu li um livro. Quais foram os insights que você aprendeu com aquilo? Lembre-se que o LinkedIn é uma excelente fonte de informação. Então, vai ter sempre alguém que vai se interessar por esse tema que você vai trazer e vai aprender daquilo. Então, aqui eu coloquei como destaque esse post que direciona para o artigo. Como é que faz isso? Dentro do seu post, no campo superior direito, tem esses 3 pontinhos. Você clica nele e aí vai aparecer a opção destacar no topo do perfil. Isso é incluir em destaque. Você coloca ali, ele vai lá no seu perfil como destaque. Quais foram os destaques que eu incluí no perfil? Então, eu tenho um resumo de um artigo que eu escrevi sobre um evento. Aqui eu trouxe um relato de uma experiência do M&A da Device
e da Leva. Então, eu conto, e olha só que interessante, eu publiquei uma notícia da Leva, e aí eu contei como aquilo me impactou pessoalmente. Então, tragam esse lado humano dentro dos posts de vocês, tá? Então, aqui eu falo, a Leva tem sido um MBA intensivo da vida real. Em menos de 10 meses, a gente passou por um rebrand e comunicamos o nosso primeiro M&A. Então, eu conto o que isso gera em mim, Ana, como pessoa e como profissional. Trouxe um evento que eu participei lá no Sul, o Soul Summit, um resumo do Gramado Summit, um outro artigo sobre mulheres. Sim. Então, como que eu vejo esse posicionamento de mulheres na liderança. E aqui, ó, você pode ver que tem mais opções, né? Exibir todos os destaques. E ele vai listar todos os destaques que eu coloquei aqui como relevantes para a minha rede. Então, usem isso para ser um resumo de quem é você, né? O que as suas publicações estão dizendo sobre você. Um outro jeito de você usar isso daí é destacar coisas da sua empresa. Então, a empresa que você trabalha tem um post muito legal que diz muito sobre a cultura da Advice, da empresa onde eu estou. Então, eu coloco isso também. Por exemplo, no perfil do André. Tem aqui um post em inglês que ele fez e um vídeo contando, né, a transformação que a Leva gera dentro das pessoas. É um depoimento do Jimmy, um desenvolvedor nosso. Tem aqui um pouco do Rivals, fala do rebranding. E aí, se você clicar de novo em exibir todos os destaques, vai listar todos os destaques deles que ele conta, que diz muito sobre o André e sobre a Leva. Experiências. Incluir as suas experiências mais relevantes dentro do LinkedIn. Então, cargo, tipo de emprego, qual é a empresa, qual a localidade, data de início e término, o título, né, qual foi a sua posição lá, a descrição. E se você tem alguma mídia, alguma apresentação que você fez, ou algum documento que você produziu, de alguma pesquisa, de algum evento, você pode associar isso dentro do seu perfil também. Tô adorando ver o Lucas anotar aí, né? Tudo que ele vai fazer de revisão no LinkedIn dele. Ó, e vocês que adoram métricas, né? Que é data-driven, tem depois um link que você acessa para você medir a sua performance. Então, agora você mede a sua performance de agora, faz todas as mudanças, e daqui a um tempo você mede de novo para ver o quanto que você evoluiu. Ana, mostra para mim de novo onde bota o artigo não, a postagem em destaque. Você pega no histórico do que quem já postou, por exemplo, né? Sim. Ó, se você quer procurar todas as suas publicações, eu tenho uma muito antiga, muito boa. Como é que eu faço? Aqui dentro das suas atividades, você vai clicar em exibir todas as atividades. E aí ele vai dar tudo que você fez, inclusive o que você curtiu. Mas eu não quero ver curtida que eu dei, eu quero ver exatamente o que eu postei. Você vem aqui e clica em publicações. Uhum. Então, ele vai te mostrar tudo que você publicou. Eu fiz um post hoje falando de uma experiência que eu tive em São Francisco em 2013, que eu vou voltar para São Francisco esse ano, num evento representando a Leva com liderança feminina. Então, esse é um post muito legal para eu deixar em destaque do meu perfil. O que eu vou fazer no campo superior direito, clico aqui nos 3 pontinhos, destacar no topo do perfil. Olha lá, o item está em destaque no seu perfil, ver destaque. Eu venho aqui em ver destaque, ele abriu meu perfil de novo. Ah lá, ele já tá lá. Dica importante aqui. Quando eu vou postar eu quero postar várias coisas. Eu queria postar várias fotos e postar o meu ticket de entrada do evento. Eu poderia ter colocado várias imagens, mas a visualização não fica muito legal. Então, qual que é a dica? Joga isso num PowerPoint, converte em um PDF e posta, porque aí ele mostra tudo. Porque se eu não postasse assim, se eu postasse várias imagens, ele ia cortar a imagem, ele dá zoom, ele não mostra a imagem inteira. E aí a visualização não fica muito legal. Então, quando vocês estão fazendo scroll na timeline, eu consigo ver tudo de uma vez. Ou você pode também criar pelo PowerPoint ou pelo Word várias páginas, salvar em PDF, e aí você navega
nas imagens que você postou, com a mesma sensação de scroll do Instagram, tá? Ô, Ana, desculpa te Uhum. interromper. Você sabe dizer se pode ser PDF interativo, colocar coisa no PDF ou só PDF simples? Sabe que eu não testei se o interativo funciona, mas eu já postei PDF com links. Uhum. Vamos ver se ele funciona. O interativo que você fala é com link, certo? Link, dá para colocar até vídeo dentro do PDF. Eu não sei se vídeo roda, tá? Mas vamos testar aqui, ó. A gente viu na prática aí, que eu até te mostrei, ele tem essa ligação do CRM, isso é uma das dores dele ali. Isso daqui estava linkado dentro do então PowerPoint. Obrigado. Alô, LinkedIn, faz uma melhoria pra gente. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Bom, voltando aqui então falando sobre a empresa, né? Qual que é o cuidado que você precisa ter quando você estiver colocando a sua experiência profissional? Sempre seleciona a mesma empresa quando você tem mudanças de cargo, porque aí ele cria essa timeline dentro da empresa. Se você por acaso selecionar uma diferente, ele vai abrir como uma nova empresa e uma nova experiência, então não mostra essa mudança de trajetória, tá? Então, por exemplo, imagina que aqui eu tivesse selecionado Bosch Brasil e depois Bosch. Ele ia aparecer como duas experiências diferentes e não a mesma. Então, quando eu seleciono a mesma empresa, eu coloco essa timeline de evolução. Tá, eu comecei como analista júnior, depois eu fui para pleno, e aí eu virei coordenador. Então, é legal você mostrar essa evolução. O que é legal escrever dentro do seu resumo? Existe uma historinha que você pode contar. O que você fez, como você fez e o que você atingiu com isso. Isso ajuda, inclusive, a você ranquear melhor. Então, eu fui responsável pelo programa tal de X clientes e gerei um impulsionamento médio de 30%. Então, você mostra o que você fez, como você fez e o que você alcançou com isso. Formação acadêmica, muito importante também colocar informação acadêmica. Então, você coloca o que você fez, aonde você se formou, e você pode também escrever um pouco daquela formação acadêmica, se for relevante. Por exemplo, em 2013, eu ganhei uma bolsa de estudos e morei fora do Brasil, e aí eu escrevi um pouco mais sobre essa experiência, porque eu entendo que é relevante. Então, eu coloquei, que foi uma bolsa de estudos, de uma iniciativa da Fulbright. Eu fui selecionada como segunda dentro do país inteiro. Então, coloquem coisas que te colocam numa posição de autoridade. E aqui, pessoal, é assim, é bater no peito mesmo e sentir orgulho do que você realizou, tá? Claro, escrevendo de uma maneira assim, sempre muito simples, muito leve, para não parecer soberbo, com humildade, mas coloquem as suas vitórias e o que vocês atingiram aqui, tá? Licenças e certificados, mega importante para quem é da área de TI. Eu fiz um curso, eu me certifiquei, eu sou Scrum Master, eu sou PO, eu sou PM, então é legal você colocar essa parte de certificados também. Eu acho que eu tenho um de Green Belt quando eu fiz. Eu fiz 2 cursos que geraram certificados que eu quis colocar aqui no LinkedIn. Um foi um curso de produtividade e gestão de tempo da Escola Qualquer e um foi um curso de Green Belt da Caterpillar. E aí, quando você inclui, né, um certificado, ele te dá algumas opções. O nome do certificado, quem que emitiu, qual que é a data de emissão, se ele tem validade ou não. E você pode colocar o URL do certificado. Dica importante: nunca coloca a URL do certificado do próprio curso, porque essa URL está atrelada com o seu login. O pessoal não vai conseguir abrir. O que você pode fazer? Joga em um diretório compartilhado do OneDrive, do Google Drive, com um link público, sem permissão de edição, e coloca aqui e a pessoa vai conseguir ter acesso ao seu certificado. Competências. Isso aqui é bem legal. Aqui são as competências que
as pessoas podem te recomendar e você também pode colocar algumas competências e as pessoas te recomendam a partir daquilo. Então, ou eu vou lá e falo, pô, a Esté é muito boa com design, eu vou lá e dou essa competência para ela. A Van é muito boa com copy, eu vou lá e dou essa competência. Ou vocês podem lá criar essas próprias competências e as pessoas vão lá e dão o endorsement, né? Ela dá um endosso de que você realmente é muito bom naquilo. Então, aqui eu tenho a minha primeira como Customer Service, tive 25 recomendações de competências. Aliás, 2 colegas da Bosch me recomendaram para isso, mas eu tenho mais 25. E aí, o que significa isso? Que 25 pessoas foram lá e marcaram que, nossa, a Ana é muito boa em Customer Service. E aqui ele dá um segmento, né? 2 foram da Bosch, 2 foram da 3M, de empresas que você já trabalhou. Beleza, vamos supor que aqui no topo tem uma competência que eu não quero dar foco. Eu estou em outro momento de carreira, eu quero dar foco em outra competência. Aqui, ó, reorganizar. Ó. Então, em competências dentro do campo superior direito, de novo, 3 pontinhos, clica aqui, reorganizar. E aí ele vai te mostrar todas as competências e você pode mudar a ordem das competências. Eu vou subir Team Leadership. Aqui, então, eu fico com Customer Service, Marketing, eu vou inverter, vou colocar Marketing primeiro, Strategic Planning, beleza, fechar, ele já reordenou. Eu posso incluir mais competências, então qual é a competência que eu quero incluir? Vou incluir comunicação, dou um salvar, vai aparecer ali para as pessoas fazer o meu endorsement, tá? Vocês, entre vocês, já podem fazer isso. Nós da Leva, a gente pode fazer isso. A ideia é que sempre que você se conectar com alguém, um colega da escola, da faculdade, vocês podem fazer essa troca, tá? É bem bacana. Conquistas. Então, também você pode colocar quais são os seus cursos, patente de algum projeto, um trabalho voluntário, reconhecimento ou um prêmio que vocês receberam. Então, por exemplo, dentro da experiência da Advice, vocês podem colocar uns prêmios que vocês receberam da RD, isso é muito legal. Idiomas, então, se eu falo português, é legal você colocar que é nativo, fluente, inglês, espanhol. Se você fala um pouco de italiano ou francês, você pode colocar lá como básico, tá? Causas que você apoia de trabalho voluntário. Eu ajudo uma ONG. Coloca isso no seu LinkedIn. É muito relevante. E, de novo, né? Como que eu coloco isso no meu perfil? É só você ir navegando aqui e incluindo com um lapisinho de editar essas experiências. Então, eu tenho alguns trabalhos voluntários que eu fiz. Tem trabalho voluntário que ainda é ativo, tem trabalho voluntário que foi pontual. Mas que é legal você colocar todos. Então, eu fui voluntária quando eu morei fora do país, eu fui professora de alfabetização em inglês quando eu morei fora do país para pessoas estrangeiras que não falavam inglês. Eu liderei uma iniciativa dentro da 3M de rodas de conversa de mulheres e eu sou voluntária ainda no TEDx Campinas, já há 4 anos. Então, coloquem os seus trabalhos voluntários aqui. Nossa, mas a empresa que eu faço, a ONG que eu faço, não tem página no LinkedIn. Tá aí um baita trabalho voluntário que vocês podem fazer para eles, criar a página deles para fazer essa associação e ajudar a divulgar. Conteúdo. Isso aqui eu vou passar bem rápido, porque vocês já estão bem habituados com isso, mas quais são os tipos de publicação que eu posso fazer? Eu posso publicar uma foto. E aí, sempre que você for publicar uma foto, eu vou mostrar para vocês aqui como é que fica a foto, né? Vamos supor que eu vou pôr essa da minha amiga e o print de uma reunião que eu fiz. Ele deixa, mas ele corta. Então, assim, vai publicar, prefira sempre fazer em PDF, tá? Mas nada impede se você publicar uma foto que o corte dela é um pouco menor. Eu posso publicar um vídeo no YouTube, então, tem um tutorial novo que foi gravado e eu quero falar desse tutorial. Eu publico o link do YouTube e escrevo. Eu posso colocar um documento, que aí, no caso, é um arquivo que você seleciona, um PDF. Eu posso publicar uma vaga, se eu estou contratando. Posso criar uma enquete
isso aumenta muito o nosso engajamento, viu, pessoal? Então, assim, é legal você criar interações com a sua audiência. Se você clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos, ele te dá mais opções. Eu posso criar um evento, eu posso comemorar uma ocasião, eu mudei de cargo, eu posso celebrar alguém, eu posso oferecer ajuda, supor, a Esther quer oferecer ajuda para quem está começando um design. Ela pode falar, olha, estou disponível 1 hora na semana para dar dicas de designer ou bater um papo. E aí divulgar isso na rede. E escrever artigos. Então, você pode escrever artigos sobre os mais variados temas. Aqui, eu tenho alguns que eu vou deixando em meus rascunhos para eu elaborar, escrever, mas eu começo. E aí eu sei que, né, de tempos em tempos, eu tenho uma meta, postar pelo menos um por mês. Mas o ideal é você postar com um pouco mais de cadência. Então, eu vou contar um pouco do rebranding. Então, eu vou contar do processo de rebranding da Leva, mudança da marca em 5 passos. É legal você pensar em títulos que incitem a curiosidade da pessoa clicar e ler, e que vai trazer relevância, né? Líderes, a maior vantagem competitiva é o trabalho em equipe. E da onde que veio isso daí? Veio de um livro que eu li, inclusive está aqui, chama Os 5 Desafios das Equipes, muito bom. E aí eu conto como foi essa experiência de leitura para mim. Eu falo assim, que foi uma leitura incrível, que foi um dos livros mais rápidos de ler. Eu li isso aqui em uma tarde, de tão fluido que é. Então eu conto, é fácil ler esse livro. E aí eu trago quais foram os meus insights e percepções dentro desse livro. Então, quem não é muito fã de leitura, vai falar, opa, aqui tem um resumo. O que que é legal do LinkedIn? Ele tem uma inteligência que depois que você faz o post, ele fala 2 minutos de leitura, 3 minutos de leitura, 6 minutos de leitura. Então, a pessoa sabe quanto tempo ela vai dedicar ali dentro do seu artigo. E aí, eu estou trazendo a experiência do livro junto com outras vivências que eu tive. Então, eu estou falando de liderança e eu também trouxe uma experiência de uma dinâmica que eu participei de um evento com o Carlos Bush. E aí eu conto como é que foi essa dinâmica e o que ela se correlaciona com o livro. Quando eu for publicar isso daqui, dica de ouro, eu vou marcar as pessoas que eu mencionei de uma maneira muito sutil, porque também não é legal você fazer um monte de marcação. Então, por exemplo, eu vou falar: eu li esse livro que causou um grande impacto, eu tive vários insights, e também participei do evento do Joel J, que aconteceu em Santos, com a participação do Carlos Bush, e aí eu já marquei várias redes. Qual que é o intuito? Imagina se o Joel vê minha postagem, ou o Carlos Bush vê minha postagem, eles vão lá e dão um like. Só de ele dar um like, eu entrei na bolha dele. A rede dele inteira vai ver, Carlos Bush curtiu isso daqui. E aí a Ana vai aparecer para eles. Então, quando a gente curte alguma coisa, a gente está trazendo o conteúdo daquela pessoa para nossa bolha e vice-versa. O algoritmo do LinkedIn, ele começa a entregar muito mais o seu conteúdo quando você interage. Então, não é só publicar, sentar e esperar a vida acontecer, tá, pessoal? Vocês têm que ser engajados na rede. Então, curtir, comentar. Quando for compartilhar um post ou recompartilhar, nunca só recompartilha, tá? Se você, por exemplo, isso daqui eu vou recompartilhar, eu venho aqui compartilhar, eu clico, ele vai falar assim, compartilhar. Se eu clicar aqui, ele vai compartilhar direto. Não é isso que eu quero. Ele precisa aqui, compartilhar com o seu comentário. Então, eu vou contar para minha rede por que esse post me impactou. Se você fizer isso, o LinkedIn, o algoritmo vai entender que você dedicou tempo para aquilo, que aquilo é relevante. Então, ele vai entregar melhor o seu post. Se você não fizer isso, ele vai entender, só está compartilhando, então não é tão importante assim. Então, por isso é muito importante sempre colocar a sua percepção, o seu insight em cima do que você está recompartilhando. O que eu posto? Eu posso postar tendências da sua área, compartilhar o seu conhecimento sobre a sua profissão, participação em eventos. Eu vou compartilhar esse material com vocês depois, tá? O seu modelo de trabalho, suas conquistas, fiz um curso, posto certificado, fui num evento, posto uma foto sua do evento contando como é que foi o evento.
fui reconhecida e ganhei um prêmio, ou vou fazer uma viagem. É legal vocês postarem isso também. Dicas de leitura, dicas de podcast, bastidores. Então, contar sobre uma sessão de mentoring. Então, imagina lá, a Kati vai contar, ou ela abriu uma sessão para compartilhar um pouco como é a vida de nômade digital. E aí ela abriu uma sala, um grupo para 5 pessoas e discutiu isso. Tira um print screen da reunião e conta como é que foi isso. Lista os 3 principais insights. Ó, olha esse post que legal que eu compartilhei. Uma amiga minha tá aprendendo inglês e ela falou de mim num parágrafo do estudo dela. E é muito bacana, porque assim, mostra que ela tá aprendendo inglês. Então, o que eu escrevi? Uma grande amiga minha está aprendendo inglês. Ela tinha uma tarefa de casa para fazer, para escrever sobre um amigo, e ela me escolheu. Sim, eu chorei um pouquinho. Isso é o que é amizade, né? Você ajudar um ao outro. Estou muito feliz de ver ela melhorando. Então, você também pode celebrar a conquista da sua rede, dos seus amigos. Aqui, ó, foto de evento, contando como é que foi o evento. Isso daqui, eu peguei duas performances minha de bike, que eu melhorei, e aí eu coloquei essa performance como imagem, mas olha o cuidado que eu tive, salvar as 2 imagens juntas e postei como uma imagem só. E aí eu contei assim, ó, aqui está um exemplo e prova do que é ser bem orientada. Na Leva, um dos benefícios é o Gympass. Então, opa, eu já contei que na minha empresa tem esse benefício. E aí eu conto, né, do meu desempenho na Veloci, que eu conversei com um amigo que pedala, ele me deu algumas dicas, e de alguns dias eu melhorei do 14º lugar para o 4º, e eu pedalei de 15 km para 21. E aí eu falo, quanto é importante você procurar se autodesenvolver, mas mais importante ainda é reconhecer que existem pessoas treinadas e mais experientes que podem contribuir em seu desenvolvimento. Então, eu pego uma coisa da minha vida pessoal e trago para um aprendizado corporativo. Como é importante a gente reconhecer as nossas limitações e pedir ajuda. E aqui no final eu peço uma ajuda. Eu quero indicações de pessoas de marketing para trocar uma ideia sobre estratégia de crescimento, liderança e diplomacia. Tem alguém para indicar? Manda uma mensagem. Olha que diferente se eu entrasse e só falasse assim, gente, estou procurando um mentor para me ensinar coisas de marketing. Aqui eu tenho todo um storytelling falando de melhoria e autodesenvolvimento. Mais PDFs, posts, eventos. Aqui, ó. Isso daqui é um exemplo de bastidores. Eu fiz um benchmark com o Fábio Pimentel. Ele é um executivo C-level e advogado que mora em Portugal desde 2018. E aí eu falo, né, o quanto que isso agregou de insight, que a empresa está se globalizando. Então, mostra, né, que a gente está aí em movimento. Então, formato, né? Você pode postar só um texto, você pode postar imagem, link com miniatura, link sem miniatura. Trabalhando na Advice, trabalhando com impulsionamento de post, galera, vocês sabem o que funciona, né? O que a galera gosta de ver. Então, assim, é fazer o que vocês fazem aí dentro do perfil de vocês. Então, de novo, o artigo, né? Ele te permite, ele te dá muita flexibilidade. Colocar banner, título, sempre traga imagens dentro do seu artigo para elucidar o que você está falando. Isso, pessoal, é muito legal porque a pessoa ela navega junto com você naquela história que você está contando. Por exemplo, esse artigo que eu coloquei falando das mulheres, né? They call us Linda, Louca e Mulherzinha. That's not our name. Eu aproveitei um hype da semana, que era daquela música That's Not My Name, The Think Thinks, e aí eu transformei isso em texto. E aí eu conto um pouco da luta das mulheres, né, do feminismo, o que a gente ouve, e eu trago vídeos e
exemplos de ações que empresas estão fazendo sobre as mulheres no mundo corporativo. O banner, eu peguei várias fotos. De novo, né? A designer fica louca com isso. Eu coloquei no PowerPoint, agrupei todas e salvei como imagem. Simples, tá? Não precisa quebrar a cabeça com isso, não. Eu já falei com o Tenório, preciso falar só com a Maria. Esse outro artigo que eu conto da minha mudança de carreira. Mudar de carreira, se não agora quando? E aqui eu compartilho os meus aprendizados de sair de uma multinacional e ir para uma startup. Então, eu estou contando da minha trajetória. Coloquei uma foto da Caterpillar, uma foto da Bosch, uma foto da 3M. Você coloca frases, né, como citações, aí o texto fica diferente, fica maior. Você pode colocar textos à direita, à esquerda, colocar foto. Então, façam esse incremento junto, tá? Legendas. Uma coisa que a Luísa desmistificou para nós. Hashtag embaixo do nome. Funciona? Não. Só é bonito. Então, assim, aquilo não vai fazer a pessoa digitar aquela hashtag e aparecer o seu perfil, tá? Você não ranqueia na hashtag por causa disso. Por aqui, menções e notícias. Dentro do seu perfil, quando o seu perfil é em português, tá? Ele tem esse LinkedIn Notícias aqui. Ele dá os trends, é o que mais está sendo falado, os assuntos do momento. Você pode usar isso para ter maior engajamento. Como? Eu vou entrar dentro desse daqui e eu vou compartilhar, eu vou curtir, eu vou comentar, porque aí as pessoas começam a interagir comigo. Então, isso daqui também é um jeito de você aumentar a relevância da sua rede. Dia e hora de postagem. Horário comercial, próximo almoço, dia de semana, de segunda a sexta-feira. Já fiz esse teste, tá, pessoal? Eu já postei em um domingo. Foi bem ruim o desempenho do post. Nem todo mundo é workaholic. Métricas. Então, como que você mede, né? Se o seu post está tendo um alcance legal? Por curtidas, comentários, compartilhamentos, as visualizações. E você consegue ver quem são as empresas que estão visitando o seu perfil, quais são os cargos, da onde é a região dentro do seu painel, né? Agora é o link da métrica. Esse link é muito legal. Eu vou passar aqui no chat. Você vai acessar esse link e coloca aqui no post qual é a sua pontuação. Eu vou abrir o meu aqui. Ó. Então, ele te dá alguns insights. O SSI é o seu Social Selling Index. Então, quanto você é vendável, né, dentro da plataforma. Então, ele coloca, o meu Social Selling atual é 70 de 100, então existe ainda muita oportunidade aqui de melhora. E ele fala quais são os 4 componentes da minha pontuação. Então, estabelecer a sua marca profissional, localizar as pessoas certas, interagir oferecendo insights, criar relacionamentos. Pessoas do meu setor, como que elas estão? A média das pessoas do meu setor é 30 de 100. Então, comparado com a média do meu setor, eu estou muito bem. Eu estou entre 1% dos primeiros. Subi 3% na última semana. As pessoas da minha rede são 38 de 100. Pessoas da sua rede têm um S médio de 38, você está entre os 2 primeiros. Então, como que eu aumento o meu social selling? Me conectando com pessoas relevantes para minha rede. Então, se eu sou de marketing, me conectar mais com pessoas de marketing. Se eu sou C-level, me conectar mais com a parte de C-level. Então, sempre fazer essas conexões de valor e ter trocas. Um ponto também bem bacana que vocês podem explorar são as recomendações. Elas ficam aqui na parte de baixo do seu perfil e elas são depoimentos de pessoas contando sobre algum período que elas trabalharam com você, seja numa empresa, seja no trabalho voluntário ou num projeto. Então, as pessoas vão lá e escrevem
como foi trabalhar com a Ana, como que a Ana é como profissional. Isso daqui foi um professor do MBA que escreveu. E você pode mostrar ou não mostrar essa recomendação. E aqui também você consegue ver as fornecidas. Então, eu também escrever. O que normalmente acontece? Eu vou lá e escrevo uma recomendação para o Lucas. Dentro de um período, é legal e educado, né? A política da boa vizinhança, você ir lá e escrever de novo uma recomendação. Então, é muito legal vocês usarem isso para recomendar as outras pessoas, mas vocês também podem pedir recomendação. Você não precisa esperar receber. Eu não tenho nenhuma, eu quero pedir. Ou para quem que eu posso pedir que eu sei que vai que teve uma experiência legal comigo? Eu vou pedir para o Jairo. Então, como é que eu faço? Aqui no menu superior direito, clico no mais, solicitar recomendação. Quem que você quer solicitar? Eu quero o Jairo. Vou colocar aqui, vou pesquisar o Jairo. Dá um continuar. De onde você conhece o Jairo? Eu vou colocar aqui. Jairo era sênior em relação a mim, mas não me supervisionava diretamente. Ele te dá opções de relacionamento aqui, tá? Jairo ensina você. Jairo era seu cliente, então era sênior da mim. Cargo da época. Enquanto eu sou head de marketing na Live. Olá, Jairo, você poderia me recomendar? Será que o Jairo vai me recomendar com essa mensagem? Não. Então, vou convencer o Jairo. Oi, Jairo. Tudo bem? Estava pensando aqui, será que você pode compartilhar na rede como é que foi para você fazer o trabalho de lead scoring junto comigo? Ou como é que foi para você receber a ajuda da Leva em tal evento? Você pode até direcionar qual é o momento que você pode trazer junto com essa pessoa. Esté, conta aqui pra gente como é que foi do curso de LinkedIn. Você gostou, não gostou? Como é que é essa relação? Então, você pode pedir. E como que eu faço para dar uma recomendação? Mesma coisa. Eu clico aqui no sinalzinho de mais, fornecer recomendação. Pesquisar pessoas. Eu vou pesquisar o Rodrigo. Quero dar uma recomendação para o Rodrigo. Então, é esse? Não. Aqui. Expressão minha ou ela encolheu de gonha, Rodrigo? É de Goiás mesmo. Foi mal. Aí, de novo, você escolhe o Ele é ex-advice, esse rapaz. Ela é Castilho, eu não reparei se era Castilho. Era Castilho. Eu vi pela foto, Induzido ao erro. Seleciono qual é o relacionamento, qual é o cargo, escrevo porque que o Rodrigo é incrível, blá. Vai aparecer para ele aceitar ou não a minha recomendação. Inclusive, ele pode pedir ajustes. Ana, sei lá, vamos supor, Ana, você digitou uma palavra errada. Você pode ajustar para eu repostar? Você pode pedir isso, tá, pessoal? Não tenho vergonha. É legal que o português esteja impecável. Um exemplo de uma recomendação que eu fiz no LinkedIn recente, na semana passada. Eu recomendei o Léo Naves. Deixa eu ver se ele já aceitou. Ele aceitou, que bonitinho. Eu recomendei o Léo. Eu falei assim, o Léo, eu sou sênior em relação ao Léo, mas não supervisionava o Léo. O que eu escrevi? Líder nato, o Léo executa tudo com excelência, de dominar técnicas de violão clássico, as entregas de alta qualidade na programação, é exemplo de empatia, paciência e resiliência. Tenho a convicção de que o Léo terá sucesso em qualquer coisa que decidir fazer. Conte comigo nessa jornada. Por que eu escrevi essa recomendação para o Léo? Porque ele estava no meu time do Rivals e eu tive uma experiência incrível com ele enquanto líder dentro do Rivals. Eu falei, poxa, isso é muito legal e eu mereço ser reconhecido. Então, você pode usar as recomendações como ferramenta de reconhecimento. Eu falei da PAN, como é trabalhar com a PAN, a leveza que ela traz para o dia a dia. Eu dei uma recomendação para a Paula, da 3M, que foi a minha mentora. Então, eu agradeço isso. Vocês podem agradecer mentores. Eu dei uma recomendação para Maria Carolina, que foi estagiária da área que eu trabalhava na 3M. Para o Elgis, que era o meu antigo gestor da 3M. Para a Ju, que é uma pessoa que eu faço muito benchmarking e trabalha no BIS.
a Letícia, que era guardinha, um professor de faculdade, outro professor de faculdade, um amigo. Então, você escreve por que que essa pessoa ela é diferente, o que que ela fez no projeto ou no dia a dia, o que que ela torna melhor, quais são as habilidades dela, né? A soft skills e a hard skill. É assim que você cria uma recomendação de relevância. E é muito legal isso, porque as pessoas entram no seu LinkedIn e elas te conhecem por meio de outras pessoas. E também, quando, às vezes, e aí vou abrir uma intimidade. Às vezes, quando eu não tô num dia muito legal, ou eu tô com a síndrome do impostor muito aguçada, achando que nada tá bom do que eu tô fazendo, eu venho aqui e leio as minhas recomendações. E isso é um friendly reminder, tipo, poxa, calma, não se cobra tanto assim. Então, é uma ferramenta que eu gosto muito dentro do LinkedIn e é uma do que eu mais admiro e agradeço ao LinkedIn por ter criado. Pessoal, é tudo isso. Muita coisa, muitas anotações. Estou super disponível se vocês quiserem trocar ideia de como montar o LinkedIn. Ai, Ana, estou pensando em fazer isso, o que que você acha? Me chama no WhatsApp, me chama no Teams, vamos construir aí essa robustez dentro da Device e vocês, enquanto profissionais, para mostrar o quanto vocês são incríveis e preparados para esse desafio. Ficou claro aí que é trabalho, né? Não é do dia para noite, não é simples de fazer, não é fácil, né? Não é uma parada que você vai fazer de qualquer jeito. Eu acho que o que valeria a pena, talvez, é a gente, sei lá, pegar essa apresentação e transformar ela num checklist para fazer pequenas pílulas de melhoria semanal, assim, sabe? Todo dia eu vou dar uma olhadinha e vou rever isso aqui, vou rever isso aqui. Toda semana ou todo mês eu vou pedir recomendação, vou postar pelo menos 2 vezes por semana. Fazer um checklistzinho, né? O pessoal ter isso seria maneiro. Se alguém quiser tomar frente para fazer aí, ou o Ederson postando ali Cara, eu gostei dessas métricas aí, tem bastante coisa para melhorar, cara. Nossa senhora. Uma dica que eu dou para complementar acho que uns 2 meses atrás eu comecei a fazer uma pós. Eu não sei como é que o LinkedIn, se ele viu isso lá, mas ele me mandou um e-mail e me deu 6 meses grátis no LinkedIn Premium. Agora, eu não sei se tem essa opção dentro da ferramenta, mas eu recebi isso por e-mail. Aí você entra lá, você se cadastra, manda um comprovante que você está fazendo faculdade, coisa do tipo, e ele já libera para você 6 meses no LinkedIn Premium. Aí eu vou encaminhar para vocês o e-mail que eu recebi. Então, quem estiver estudando, fazendo faculdade, dá para você conseguir. Legal. Acho que é isso. Isso somado a LinkedIn Premium dá uma impulsionada aí na questão do LinkedIn. Acho que é super importante, super relevante para tudo. Não só para a empresa, mas para vocês mesmos, como profissionais, como olhando para a carreira de vocês. Faz toda a diferença. Acho que tem que saber usar. E a gente gasta tanto tempo no Instagram, né? Olhando Reels, né? E eu Sem acho que parar, né? essa parte do conteúdo, você postar conteúdo, cara, é muito. Eu sempre quis fazer, mas eu sou péssimo para escrever. Então, uma coisa muito importante de conteúdo. Mas tem que tentar, né? Tem que ir rascunhando, fazer alguma coisa, né? Eu falo por mim, cara, assim, eu tenho um problema muito sério, que os meninos sabem que quando eu vou escrever, eu já fico achando que, sei lá, o Mineiro vai ler, eu acho que o Rafael Rez vai ler. Então eu acho que eu tenho que escrever alguma coisa inacreditavelmente surpreendente que ninguém pensou. E a verdade, mentira, o cara não vai ler, esses caras não vão ler. Não vão ler. Você não sabe, o Jim Pence foi lá e curtiu o post que eu fiz. Não, O tudo Jim bem. Pence. Mas assim, a chance desses caras pararem para ler um post meu de primeiras, assim, sabe, por qualquer Ó, motivo. síndrome do dificilmente impostor, já era. Não, tudo bem. Impostor. Mas o ponto principal é o seguinte: aí o que acontece? Quando eu vou escrever, eu quero escrever, nossa, demora para escrever porque eu quero escrever um artigo mega complexo, sabe, de análise de dados, sei lá. E não é necessário fazer isso. Escreve coisas que façam sentido, porque às vezes você fala assim, mas eu não tenho que escrever. Todo mundo aqui que tá na cal tem alguma coisa para escrever, mega relevante para alguém da rede. Você pode ter certeza absoluta disso. E das outras redes, que não seja nem só a rede. A pessoa vai curtir, compartilhar, vai comentar e vai alcançar outras pessoas também. Então, assim, por mais que você ache que você é júnior, pleno ou sênior, enfim, independente disso, no que você faz, você tem alguma coisa para compartilhar. Às vezes é uma coisa que você aprendeu essa semana, qualquer coisa assim. Faz diferença você fazer isso. O que faz, na verdade, mudar.
O meu LinkedIn, ele cresceu, se eu não me engano, 26% na estatística que a Ana mandou aí, nas últimas semanas, basicamente porque eu venho compartilhando algumas coisas, fiz um videozinho lá, boto no Instagram, no LinkedIn da Device, eu compartilho, escrevo um textinho, esse tipo de coisa movimenta, entendeu? É o que faz diferença. Então, todo mundo aqui tem uma coisa para escrever, é uma coisa diferente, entende? É uma coisa que agrega de qualquer jeito. A síndrome do impostor, ela é real e ela é muito forte, tá, gente? Eu sou campeão brasileiro, talvez isso aí. O Você tá Lucas pau a não pau fala. comigo, então, Aí já. eu tenho o mesmo problema com a Ana. Tem dia que eu olho e falo assim, mano, eu sou a maior mentira do planeta Terra. Alguém vai descobrir que eu sou uma farsa, o que vai acontecer? Exatamente, o Paulão, um amigo meu, fala isso. Você todo dia eu acordo de manhã e fala, hoje alguém vai descobrir que eu sou uma farsa. O Éder, Então- que eu posso dar de dica para você de copy você tem a Van aí, manda o texto para ela, fala, Van, faz sua mágica aí, o que você acha? O que eu posso mudar de diferente? E assim, comece aos poucos. Tenho certeza que todo mundo aqui ouve um podcast. Traz a dica do podcast. Eu ouvi um podcast do Grupo Primo que falou isso e lista 3 insights legais que você teve dentro do podcast. Traz um artigo. Vocês consomem muito conteúdo. Qual artigo legal que eu li e que é bacana? Você pode colocar o link do artigo e colocar os seus insights em cima do artigo. Não precisa ser rocket science, que a gente fala, né? Não precisa ser uma tese científica. Coloca 2, 3 parágrafos ali. Se você estiver mais inspirado, cria um artigo e vai se construindo como autoridade. Mas o Jairo está 100% correto. Todo mundo aqui tem algo para ensinar para a rede. Seja de um exercício físico diferente que você colocou, sobre a rotina do trabalho remoto, sobre ser nômade digital, sobre a convivência com o seu parceiro ou a sua parceira dentro do home office. Tem tanta coisa, gente, assim. E outra, estamos aqui. Fala assim, Ana, eu tô pensando em postar isso, se você não estiver se sentindo muito seguro. E aí a gente troca essa ideia e compartilha. Tem gente que até tem podcast, né? Olha aí! Coloca na rede! Né, Stephanie? Na verdade eu tinha um podcast sobre a cultura pop, mas aí por causa de tempo, etc, a gente acabou parando o projeto por um tempo. Aí vamos pensar em reformular e quem sabe. Perfeito. Muito bom. Nós estamos com um mini projeto aí, quem sabe, no próximo ano, ter um estúdio aqui dentro da Lego. Você já pode fazer suas gravações aqui. Olha aí. Também é legal. Não, quando a gente for fazer um podcast da Device, o host é a Stephanie. Ela tem experiência, tá pronta, então ela sabe como funciona. Não adianta balançar a cabeça e falar que não. É assim. Eu tô de boa. Eu era co-host, eu não era host. Mas, que legal. A pessoa que tem mais experiência aqui com isso é você, meu bem. Ninguém que tem um pedaço da sua experiência, a verdade é essa. Esté, você pode fazer um post como começar o seu podcast em 5 passos. O que você precisa ter? Um roteiro, um estúdio? Quanto custa um estúdio? Precisa do estúdio? Não, eu consigo gravar em casa? Faz um passo a passo. Um baita de um artigo legal. Qual o software que você usa? Esses dias eu postei uma dica de um aplicativo que chama Esquilo, que é gratuito, e você ouve audiobooks. Então eu falo, eu baixei, em uma semana eu ouvi Os Segredos da Mente Milionária, super indico, tal. Pronto. Esquilo? Uma dica. Esquilo. Skeelo. Tá vendo? E aí, coisas que as pessoas não sabem. Tipo, eu não sabia que tinha esse aplicativo. Tô caçando um aplicativo de audiobook grátis faz um tempo já. Achou. Pronto. Eu poderia ter perguntado, né? Ana, você conhece algum aplicativo? Mas para perguntar ajuda tanto, gente. Nossa Senhora. Turma. Mas fechou. Muito obrigado, Ana. Ana, tem como você mandar essa apresentação pra gente depois? Claro, manda agora. Vou mandar aqui dentro do chat da nossa call, tá? Esse treinamento vai ficar gravado. Eu vou fazer alguns cortes neles, vou subir no YouTube e aí vocês podem consultar. Vocês podem, inclusive, compartilhar depois o link do YouTube. Eu participei de um treinamento muito legal, tal. Marca a Luíse, marca a Ana, que aí a gente curte, comenta, vocês entram dentro da nossa bolha. Marca a Leva, entendeu? Tem primeiro post aí, teste.
Tranquilo? Fechou. Beleza. Muito obrigado, viu, Ana? Bom Fechou, trabalho obrigado, a Ana. todos. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Bom, Obrigada, viu? Ana. Obrigado. Bom dia. Obrigada. Valeu, Tchau, gente. tchau. Tchau, gente.